Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente está começando a nossa caminhada para o final do curso, né? Nessa última parte a gente vai falar de diagonalização de operadores. No caso específico aqui a gente vai falar de operadores em espaços vetoriais reais de dimensão finita, tá? E nessa aula em particular a gente vai falar de autovalores e autovetores. Então vamos começar aqui definindo o que é um autovalor e um autovetor. Então, dada aqui uma transformação linear, um operador, né? No caso aqui de V em V, linear. Um número real lambda, então observe aqui que a gente está lidando com espaços vetoriais reais, tá? Então o número real lambda é um autovalor dessa transformação, desse operador, se existir um vetor não nulo tal que a imagem desse vetor V pela transformação, na verdade, é um múltiplo escalar do V, tá? E aí esse V a gente chama de um autovetor da transformação. Então vamos fazer um exemplo aqui, para ficar mais claro essa ideia. Então eu vou pegar aqui ó, um operador de R2 em R2, que ele pega um vetor do R2, xy, e ele leva nesse outro vetor do R2, x mais y, 2x menos y. É imediato que isso é uma transformação linear, tá? Não vou provar isso. O nosso objetivo aqui é buscar por um escalar, né, lambda real, e um vetor v não nulo, tal que t de v seja igual a lambda v. Neste caso, como a gente está lidando com um vetor do R2, então esse v aqui ele é um vetor que eu vou chamar aqui de xy, beleza? Então, se a gente quer que essa equação aqui seja satisfeita, se a gente quer buscar pelo lambda e pelo v, a gente precisa, então, resolver o seguinte problema. A gente tem, então, que a transformação do vetor v com coordenadas xy, na verdade, é x mais y, 2x menos y. Isso aqui tem que ser igual a um escalar lambda, que eu desconheço ainda, vezes o vetor v, que é xy. Beleza? Maravilha. Comparar os dois lados aqui dessa equação, né, vetorial, é a mesma coisa que escrever o seguinte sistema linear. Eu tenho aqui x mais y igual lambda x, né, então a primeira componente do lado esquerdo igual a primeira componente do lado direito, segunda componente do lado esquerdo igual a segunda componente do lado direito, então aqui 2x menos y da lambda y. Então a gente tem esse sistema linear. Eu vou passar esse lambda x e esse lambda y, ambos, para o lado esquerdo, para obter então o seguinte sistema linear homogêneo. A gente vai ficar então com x vezes 1 menos lambda, mais y igual a zero na primeira equação. E na segunda equação a gente vai obter 2x menos 1 mais lambda vezes y igual a zero. Tá? Legal. Eu quero resolver esse sistema linear na tentativa de encontrar um vetor não nulo, ok? Que satisfaça esse sistema linear. E aí a única possibilidade, claro, de eu encontrar um vetor não nulo que satisfaça esse sistema linear homogêneo é de forma que esse sistema tenha mais de uma solução, né? E aí, isso aqui vai ser um ponto importante, então nessa tentativa eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui essa primeira equação por 1 mais lambda, vou somar com a de baixo, porque quando eu fizer essa operação, eu vou cancelar os termos que tem o y aqui, tá ok? E aí, com isso eu vou obter o seguinte, quando eu fizer essa continha, eu vou obter então x vezes 1 menos lambda ao quadrado, né, porque tem uma diferença de quadrados ali que vai surgir quando eu multiplicar a primeira equação por 1 mais lambda. Vou somar com 2x aqui. Os termos que tem y, como eu falei, eles vão se anular, eles vão se cancelar. Isso aqui vai dar zero. E aí eu vou ter a seguinte equação aqui para x, seguinte equação para x que eu tenho aqui, x vezes 3 menos lambda ao quadrado igual a zero. Tá? Então aqui neste ponto eu tenho duas opções, né? Ou eu tenho que o x é igual a zero, ou eu tenho que 3 menos lambda é igual a zero. O que vai acontecer se o x for nulo? Se o x for nulo, é uma opção ainda viável, se x é igual a zero, vai acontecer da primeira equação aqui, ó, que o y também vai ser zero. Ok? Isso não é uma opção viável, porque a gente está buscando por um autovetor, e o autovetor tem que ser um vetor não nulo, tá? Então, se x igual a zero, o y igual a zero, essa não é uma solução que me interessa. Então, significa que para essa conta aí ser zero, né, x vezes 3 menos lambda ao quadrado ser zero, eu preciso ter claramente, então, que 3 menos lambda ao quadrado seja igual a zero, tá? E aqui, claro, o x vai ter que ser diferente de zero também.
beleza? E aí, se 3 menos lambda ao quadrado igual a zero, isso é a mesma coisa que lambda ao quadrado igual a 3. Ou seja, eu tenho duas possibilidades para o lambda, que é mais ou menos raiz de 3, tá? Esses são os nossos autovalores, ok? Legal. Vamos encontrar, então, para esses autovalores, os autovetores correspondentes. A gente ainda não sabe se a gente vai encontrar, né? Vamos ver se a gente encontra. Então, no nosso primeiro caso aqui, então, se eu tenho lambda 1 igual a mais raiz de 3, eu vou ter o seguinte, então, eu vou pegar aqui o meu sistema linear, tá? Vou escrever ele já na forma multiplicada aqui por 1 mais lambda na primeira equação, então a gente vai ficar assim, ó, menos 2x mais 1 mais raiz de 3y igual a zero, e a segunda equação ela é 2x menos 1 mais raiz de 3 y igual a zero. Tá? Então, quando eu multiplico a primeira equação por 1 mais raiz de 3, tá? Eu vou obter isso aqui. Ó. Então, é imediato a gente perceber que a primeira equação e a segunda elas são idênticas a menos de um sinal. Tá? Então, a equação de cima e a equação de baixo elas são iguais. A de cima está com o sinal trocado. Então, esse sistema linear ele tem, né, essa redundância aí. Então, eu vou pegar só a segunda equação aqui para achar o valor de x, né, para achar a solução geral desse sistema linear aí. Então, eu vou isolar o x aqui na segunda, que vai me dar o seguinte: x é igual a 1 mais raiz de 3 sobre 2, y. Tá ok? Então, portanto, as soluções, os vetores v que satisfazem esse sistema linear, eles têm, né, componentes xy, no caso, com x, 1 mais raiz de 3 sobre 2, y. Posso colocar aqui o y em evidência para obter, então, 1 mais raiz de 3 sobre 2, 1. E esse y aqui claramente precisa ser diferente de zero, afinal de contas, a gente quer vetores que sejam não nulos, tá? Então, esse meu y vai ser um número diferente de zero. E aqui a gente faz a nossa primeira observação com relação aos autovetores. Então, para esse autovalor, a gente encontrou uma infinidade de autovetores aqui, que são múltiplos desse vetor aqui, ó, 1 mais raiz de 3 sobre 2, a primeira componente, e a segunda componente é 1. Tá? Então, qualquer múltiplo escalar desse vetor é um autovetor deste operador, beleza? Só para a gente concluir, se eu pegar então agora o segundo valor que a gente encontrou, então se lambda 2 é igual a menos raiz de 3, tá? Vou fazer a mesma estratégia, já vou pegar a equação já multiplicada pelo conjugado, e neste caso a gente vai obter o seguinte, a gente vai obter o menos 2x aqui também, só que aqui vai ser 1 menos raiz de 3y, tá? Então quando eu multiplicar pelo conjugado, eu vou ficar com este camarada aqui, igual a zero, e a segunda equação vai ser exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ser 1 mais raiz de 3, vai ser 1 menos raiz de 3. Então é bem parecido com o caso anterior. E aí, de novo, a gente vê que tem uma redundância, tá? As duas equações são iguais, a menos de um sinal. Então eu vou usar a equação de baixo novamente, porque a gente pode isolar o x aqui direto. Então eu acho que o x aqui, neste caso, ele depende do y da seguinte maneira: 1 menos raiz de 3 sobre 2 vezes o y. E aí, portanto, os candidatos aqui autovetores, né, eles têm componente xy aqui, e aí, neste caso, 1 menos raiz de 3 sobre 2y, posso colocar o y em evidência, então, isso aqui vai ficar com esse y diferente de zero, tá? Então, os autovetores associados ao alto valor raiz de 3 tem essa característica aqui, e os autovetores associados ao alto valor menos raiz de 3 tem essa característica aqui. Então, esse é um sistema que dá para a gente resolver. E aí, como disse, a gente tem uma infinidade de autovetores para o alto valor raiz de 3, e a gente tem infinidade de autovetores para o alto valor menos raiz de 3. Isso não é uma coincidência, tá? Então, vamos aqui para a nossa primeira proposição, que ela diz exatamente isso, que isso não é uma coincidência. Então, essa nossa proposição diz o seguinte: se por acaso
lambda é um alto valor da transformação. Então, esse conjunto aqui, ó, que ele é dado por todos os vetores em V, tal que T de V é um múltiplo escalar do alto valor, este conjunto é um subespaço, tá? E esses V's aqui claramente são os autovetores, né? Então, o conjunto de todos os autovetores associados a o alto valor lambda, ele é um subespaço de V, e esse subespaço a gente chama de um autoespaço de V, tá ok? Para mostrar que ele é um subespaço, é imediato, tá? Pode fazer isso aqui rapidinho, é bem tranquilo. Então basta a gente pegar dois vetores lá dentro. Então sejam aqui, né, V e W, elementos desse conjunto aí. Inclusive, interessante, o zero faz parte desse conjunto, né? Porque essa equação é satisfeita mesmo para o V igual a zero. Aqui ele não está dizendo nada que os V's precisam ser diferentes de zero, tá? Basta que essa equação seja satisfeita para que este conjunto aqui exista, ok? E aí, por conta disso, esse conjunto é não vazio, pelo menos o zero está ali. Então, se eu pegar dois elementos aqui, V e W pertencente, né, ao A de lambda, ok? E pegar um alfa aqui, um número real, um escalar, nós vamos ter o seguinte. Se eu pegar e calcular a transformação de V mais alfa W, como essa transformação é linear, afinal de contas eu tenho aqui um operador, isso aqui então vai ser o T de V mais alfa T de W. E aí, o T de V, como o V pertence ao A de lambda e o T pertence ao A de lambda, o W pertence ao A de lambda também, então isso aqui vai dar lambda V mais alfa lambda W, tá? Posso colocar o lambda em evidência para obter então V mais alfa W. E aí, portanto, a gente conclui aqui de imediato que V mais alfa W pertence ao A de lambda, o que implica então que este camarada aqui é um subespaço de V. Então, uma coisa que a gente observa no exemplo anterior, por exemplo, a gente tinha dois autovalores diferentes, o mais raiz de 3 e o menos raiz de 3. Cada um deles, a gente achou uma infinidade de autovetores. Cada um daqueles conjuntos de soluções formam, na verdade, esse autoespaço aqui. Tá? Então, para cada um dos autovalores, a gente tem um autoespaço dos autovetores lá. Tá? E cada um daqueles do exemplo anterior, cada um deles tinha dimensão 1, beleza? E aí que eu gostaria só de fazer mais um exemplo, que é o seguinte. Será que, dado um operador qualquer em R2, será que sempre eu vou ter autovalor e autovetor associado por um operador qualquer? A resposta é não, como a gente vai ver nesse exemplo aqui. Ó. Então, se eu pegar aqui esse operador, ok? Com x e y aqui sendo mapeados em menos y e x. Então, esse operador, primeiramente, ele tem uma característica geométrica interessante, tá? O que esse operador faz? Esse operador ele faz o seguinte, se você pega um vetor xy aqui, por exemplo, o que esse operador faz é uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então, este operador aqui, ó, então você tem o xy, esse aqui é o t de xy. Tá? É uma rotação de 90 graus aqui. Então, este operador faz exatamente, tem esse comportamento aí. Então, eu quero ver se, por acaso, existem o lambda e um vetor V tal que satisfaz a definição de alto valor e alto vetor. Então, nosso objetivo aqui é verificar se existem, né? Lambda real e V em R2 não nulo, tal que o t de xy é igual ao lambda de xy aqui, tá? Esse V aqui, eu vou imaginar que ele tem, supor que ele tem componentes xy, perfeito? E aí, neste caso, a gente vai ter, então, o mesmo trabalho do exemplo anterior. A gente vai obter o seguinte, se t de xy é igual a lambda de xy, a gente vai obter menos yx igual a lambda xy
Isso é a mesma coisa que escrever o sistema linear. Lambda x mais y igual a zero. E a segunda equação ela vai ser x menos lambda y igual a zero. E aí, se a gente fizer o mesmo processo, a mesma operação aqui, por exemplo, multiplicar aqui por lambda e somar com a equação de baixo, eu vou cancelar os termos que tem y aqui, não é isso? E eu vou obter o seguinte. Somando as duas coisas, eu vou obter uma equação para x ali que vai ser exatamente o seguinte. X vezes 1 mais lambda ao quadrado igual a zero. Tá? Então, neste caso, o que vai acontecer? Não existe, né? Não existe lambda real tal que 1 mais lambda ao quadrado seja igual a zero. Então, portanto, a única opção aqui é x igual a zero, mas x igual a zero leva em y igual a zero. E aí, se x igual a zero leva em y igual a zero, significa que não existe um vetor não nulo, tá? Que atende essas condições. Então, portanto, esse operador não existe alto valor e alto vetor para esse operador que executa essa rotação de 90 graus aí. Perfeito? Então, a nossa conclusão aqui é que nem sempre um operador linear vai ter alto valor e alto vetor. Então, pode ser que existam alguns casos como esse, por exemplo, que a gente não tem alto valores e alto vetores. E aí vamos agora para o nosso próximo resultado. Então, esse nosso teorema ele diz o seguinte. Então, dado um operador linear e suponha que ele tenha n autovalores distintos, okay? Então, associado a cada um desses autovalores, a gente tem um autovetor, então a gente tem n autovetores aí, e aí a conclusão desse teorema é que esse conjunto de autovetores dados aqui, ele é linearmente independente se os autovalores forem distintos. E aí, para a gente provar, a gente vai usar a indução, tá? E aí vamos supor o seguinte, se n é igual a 1, então eu só tenho um autovalor e um autovetor, e esse único autovetor que a gente tem, ele é não nulo, tá? E aí, consequentemente, o conjunto formado por esse vetor é linearmente independente, porque ele só tem um vetor não nulo, ok? Beleza. Vamos supor agora, por indução, que este conjunto aqui, ó, dos n primeiros autovetores, n menos 1 primeiros autovetores, seja Li. E eu vou mostrar, então, que se eles forem, a gente consegue provar que o conjunto com os n vetores também vai ser Li. Tá? E a gente vai fazer como? A gente vai pegar, então, uma combinação linear dos n autovetores. Então, eu vou pegar K1, V1, mais etc., mais Kn menos 1, Vn menos 1, mais Kn, Vn. Vou pegar uma combinação linear dando zero. E aí, nesta combinação linear, eu vou aplicar a minha transformação linear, tá certo? Então, aplicando a minha transformação linear aqui, fazendo o t de K1, V1 até o Kn, Vn, tá? Igual a transformação do zero, a gente vai obter claramente isso aqui, ó, K1 vezes lambda 1, V1 mais etc., mais Kn, lambda, Kn menos 1, lambda n menos 1, Vn menos 1, mais Kn, lambda n, Vn, igual a zero, porque toda transformação linear leva zero no zero, beleza? Excelente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa primeira equação aqui, que eu vou chamar de 1, e vou multiplicar ela pelo meu alto valor lambda n. Então aqui eu vou supor, sem perda de generalidade, que esse meu alto valor lambda n seja diferente de zero. Como eu tenho que todos os autovalores são diferentes, eu posso supor que esse aqui seja o alto valor não nulo, caso eu tenha um alto valor nulo aí nessa estrutura, ok? Então eu vou pegar esta equação, supondo que esse meu lambda n seja um alto valor não nulo, vou multiplicar por isso aqui, tá? Então fazendo isso, o que a gente vai obter? Então multiplicando eu vou ter o seguinte, K1 lambda n V1 mais etc. mais Kn menos 1 lambda n Vn menos 1 mais Kn lambda n Vn igual a zero.
e vou fazer a diferença dessas duas equações. Quando eu fizer a diferença, o que vai acontecer? Quando eu fizer a diferença, eu sei que este último termo ele vai se cancelar, porque ele é igual, e vai sobrar só os n-1 primeiros termos que estão à esquerda. Então vai ficar assim, ó, K1, lambda 1 menos lambda n, V1, mais etc., mais Kn menos 1, lambda n, menos 1, que lambda n menos 1, menos lambda n, vezes Vn menos 1, igual a zero. Mas por hipótese de indução, essa combinação linear aqui vai ter a seguinte característica. Esses vetores de V1 até Vn menos 1 são linearmente independentes, significa então que esses Ks aqui todos são iguais a zero, porque cada um desses camaradas aqui, ó, é diferente de zero, porque os autovalores são todos diferentes. Se os autovalores são todos diferentes, essas diferenças vão ser diferentes de zero, e aí como os vetores V1 até Vn são linearmente independentes, os Ks vão ser iguais a zero. Então isso aqui vai implicar aqui para mim que o K1 é igual ao K2, que é igual, etc., até o Kn menos 1, que é igual a zero. Beleza? E aí, voltando para a nossa equação original, que era essa aqui, ó, se eu sei que todos esses Ks, todos os Ks daqui para trás são iguais a zero, sobra só esse camarada aqui, ó. Então, portanto, o que vai sobrar é que Kn, lambda n, Vn é igual a zero, mas o V é um vetor não nulo, o K, por hipótese, é não nulo, sobrou então para o Kn, e o Kn vai ser zero. E aí, isso aqui implica que o conjunto V1 até Vn é Li. Certo? Então, se por acaso a gente tem um operador que tem n vetores, n autovalores diferentes, eu, consequentemente, vou ter n vetores linearmente independentes. E aí, para acabar a nossa aula, a gente tem esse corolário aí, que ele diz o seguinte: se eu tenho T, um operador linear, mais V é um espaço de dimensão finita, dimensão igual a n, e se por acaso este meu operador ele tem n autovalores distintos, então, consequentemente, o V possui uma base de autovetores de V. Isso aqui é totalmente imediato, né? Por quê? Se eu tenho lambda 1 até lambda n autovalores distintos, eu tenho associado a cada um dos autovalores n autovetores distintos. N autovetores, né? Eu tenho n autovetores e esses n autovetores são linearmente independentes. O que implica que os autovetores associados eles são V1 aqui, né? Até Vn são Li. E aí, como o espaço, né, é de dimensão n e você tem um conjunto de n vetores linearmente independentes no espaço de dimensão n, então, portanto, se você pegar esses caras aqui, eles geram V, portanto, eu vou ter que isso aqui é base de V. Ou seja, o V tem uma base de autovetores da transformação. Beleza? Então, é isso. Por esse vídeo é só. Muito obrigado.